Assim, eu quero agradecer à Federação Espírita do Rio Grande do Norte, através da sua diretoria, do nosso querido irmão Marcelo, pela oportunidade do estudo, quando vamos tratar desse tema tão instigante, ciladas obsessivas. E não poderíamos deixar de iniciar esta reflexão com uma advertência muito importante do nosso Mestre Jesus, que em sabendo que estaríamos reencarnando num planeta de provas de expiações, num planeta inferior, compatível com o nosso estágio evolutivo, nós teríamos um permanente enfrentamento do mal, consoante as nossas próprias tendências, a faixa espiritual em que estamos colocados. Um enfrentamento necessário ao nosso progresso, mas que demandaria muita prudência, muita vigilância e muita atenção. Então, Jesus falando àquela comunidade de então, ele disse, anotado por Mateus no capítulo 7, no versículo 15, cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Já à época, Jesus utilizaria a imagem do falso profeta, porque existiam aqueles que exploravam a credulidade do povo. O profeta era um líder religioso, não necessariamente um médium, porque em hebraico, profeta é o nabi. Nabi é aquele que interpreta o pensamento divino junto da comunidade, da população. Então ele não fazia somente profecias, conforme a tradução que nos chega à atualidade, profeta ligado à mediunidade de profetizar, de prever o futuro. Esse não era o papel exclusivo do Nabi, do profeta. Ele era realmente um líder comunitário e que dava conselhos a reis e ao povo. Então, já à época, existiam aqueles que exploravam a credulidade do povo, tanto que fez com que Moisés proibisse a consulta dos mortos, não é? Conforme está anotado no Deuteronômio, para buscarem a verdade segundo a compreensão de então, ou seja, as coisas do dia a dia. Porque ele sabia que os profetas poderiam ser falsos, iludir as pessoas. E Jesus, então, coloca os seus discípulos em alerta, dizendo que muitos deles teriam peles de ovelhas, a docilidade, a aparente humildade, mas por dentro seriam lobos perigosíssimos. No outro trecho bíblico, quando aí Jesus falando da missão dos 12, ele utiliza mais uma vez a imagem da ovelha e do lobo, numa eloquente exortação que nos chega à atualidade, com importância capital para todo aquele que está na busca do próprio aprimoramento espiritual, na compreensão da vida na matéria e de espírito, e também para todo trabalhador espírita que deseja servir o Mestre. Jesus disse: eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e cândidos como as pombas. Aqui nós temos 5 elementos essenciais nesse pequeno trecho. 4 animais e um comando. Eis que vos envio. Então Jesus estaria consciente de que o comando dele, ou a orientação, a determinação, seria de enviar aqueles que teriam condições de reproduzir-lhe o pensamento junto da comunidade. Já não eram os falsos profetas, porque os discípulos, os 12, não tinham o enquadramento ou o perfil dos profetas de então. Os apóstolos nunca se identificaram com os profetas. Os apóstolos de Jesus mais se identificam com os médiuns da atualidade, aqueles que são os intérpretes do pensamento dos espíritos perante os homens, porque os profetas
eram líderes comunitários. João Batista era o típico profeta. Ele tinha um grupo de seguidores particular. Os apóstolos não fizeram isso. Eles se mantiveram unidos em torno da figura do Cristo. Então, eles seguiram para a tarefa na condição de propagar o pensamento de Jesus e não de se tornarem mais um dos profetas da época, porque houve uma transição significativa da forma de se conectar com o mundo espiritual antes e depois de Jesus. Então, o comando do Cristo foi muito consciente. Eis que vos envio. Ou seja, ele estaria enviando pessoas capazes ou que deveriam ser capazes de reproduzir o pensamento. Mas como ovelhas no meio de lobos. Ele utiliza 4 animais nessa fala: a ovelha, o lobo, a serpente e as pombas. Pela segunda vez, ele compara a atitude do trabalhador sincero à da ovelha humilde, singela, simples, que cumpre as determinações do seu pastor, que alimenta, que representa o aconchego, a afetividade. Mas como o próprio Cristo envia, é óbvio que ele não estaria enviando pessoas despreparadas para o meio de lobos, porque enviar ovelha para o meio de lobos seria uma carnificina. Então, o trabalhador do Cristo, aquele que lhe reproduziria o pensamento, teria a humildade, a docilidade, a cordialidade da ovelha, que, consciente da sua tarefa, iria para o convívio do lobo. E aí o lobo representando, não é, a sagacidade, a crueldade, a malícia, um símbolo forte, não é, buscando um animal que pudesse representar esses aspectos humanos ligados à materialidade. Por isso o lobo, não aquele animal, não é, integrado na natureza, mas simbolicamente, aquele que representaria a ignorância humana, a vinculação àquilo que é de negativo, mas que os apóstolos tivessem a prudência das serpentes e a candura das pombas. Aqui Jesus resgata um pouco a má imagem da serpente, que desde o Éden era considerado um símbolo de malícia, de maldade. Jesus transforma a figura da serpente e a coloca como símbolo de prudência. Na verdade, em outras culturas, a serpente nunca foi maliciosa ou maldosa. Por exemplo, no templo de Delfos, erguido em homenagem ao deus Apolo, quem falava às pessoas era a serpente. A serpente era símbolo de sabedoria e não de maldade. É essa imagem que Jesus traz aqui. Tanto é que quem interpretava a fala da serpente no templo de Delfos era uma pitonisa, de Piton, serpente, cobra. Né? Era uma jovem que fazia essa intermediação. O oráculo de Delfos era exatamente uma mulher que interpretava a fala da serpente. Então, Jesus cria a simbologia para mostrar que, embora nós sejamos dóceis, cândidos, nós não podemos perder a sabedoria. Não podemos perder a prudência num mundo cheio de malícias ou de materialidades, de vícios que possam nos induzir à queda, simbolizado pelo lobo. Mas também que nós deveríamos ter a candura da pomba, porque aqui o pombo, ele representa a alta espiritualidade. Nós vamos ver quando Jesus é batizado por João Batista, surge uma luz em forma de pomba. Daí vir a atualidade, a imagem da pomba como símbolo de alta espiritualidade. É porque uma luz desceu e deu aquela imagem desse animal. E assim Jesus utiliza, não é, a simbologia da alta espiritualidade ligada à pomba, para mostrar que nós, no dia a dia, devemos buscar a sabedoria e a espiritualidade,
para não ficarmos invigilantes diante das ilusões do mundo representado pelo lobo. Que deveríamos ser ovelhas, mas com o dever de nos defendermos no momento certo, que seria a posição da serpente, de defesa, não de ataque, porque aqui ele coloca a serpente na posição de prudência. Ou seja, se for vilipendiada, ela deve se posicionar. E é por isso que Jesus enviou discípulos conscientes da tarefa, que não deveriam transigir com algo que não lhes pertencia, que era o próprio pensamento crístico. Como nós, trabalhadores espíritas da atualidade, não podemos transigir com os elementos espirituais ou mais transcendentes do espiritismo, porque não nos pertence a uma doutrina que provém do mundo espiritual. Que nós somos simplesmente as ovelhas dóceis que, com sabedoria e espiritualidade, enfrentaremos as ilusões do mundo. É assim que nós vamos encontrar a nossa grande responsabilidade nos escritos do Mestre Jesus e Paulo de Tarso. Quando se despede da igreja de Éfeso, isso está registrado em Atos dos Apóstolos, no capítulo 20, ele faz como que uma profecia, não é? Uma previsão. Ele diz assim: sei que depois de minha partida se introduzirão entre vós lobos vorazes, que não respeitarão o rebanho. Já identificando aí as dificuldades que todos aqueles que se reunissem em nome de Jesus haveriam de enfrentar. A malícia de seres que viriam para trazer a divisão e a dificuldade para o trabalho. Essa mesma ideia de Paulo é reproduzida por Allan Kardec na Viagem Espírita de 1862, quando ele, a certa altura, num dos seus discursos, menciona: não vos esqueçais de que a tática de vossos inimigos, encarnados e desencarnados, é dividir-vos. Aqui, Allan Kardec está ligado umbilicalmente a esse pensamento de Paulo de Tarso quando se despedia da igreja de Éfeso. Porque enquanto eles estavam ali envolvidos com as vibrações elevadas do apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios, não é? Eles estavam resguardados de todas as influências espirituais e materiais, daqueles que viriam dividir a igreja, trazer opiniões próprias, estabelecer a confusão, o conflito, impor os próprios pontos de vistas. Então, Kardec, atendendo à alta inspiração do Espírito de verdade, exorta aos espíritas: não vos esqueçais de que a tática de vossos inimigos, encarnados e desencarnados, é dividir-vos. E ele nos incita, ou nos concita, a ficarmos atentos a esse trabalho dos falsos profetas encarnados e desencarnados, que é dividir o trabalhador espírita, afastar um do outro, mas não só o trabalhador, dentro da nossa vida de comunidade, quando nós nos colocamos preventivamente contra outras pessoas, fugindo da docilidade da ovelha e muitas vezes perdendo a sabedoria da serpente ou a espiritualidade, nós nos perdemos nos caminhos do mundo. Kardec ainda menciona, no outro trecho de um dos seus discursos feitos em 1862, o Espiritismo tem inimigos. Como toda ideia nova. Uma ideia que se implantasse sem oposição seria um fato miraculoso. Todos nós temos inimigos, encarnados e desencarnados. É natural que nós não tenhamos a simpatia de todas as pessoas. Por isso Jesus disse: amai-vos vossos inimigos. Querendo dizer que nós precisaríamos nos defender com a arma do perdão, que é a única condição que nos dá para termos equilíbrio emocional e psíquico nas lutas do cotidiano. E vamos encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec ainda anotando: que importam as emboscadas que vos armem pelo caminho? Somente lobos
cai em armadilha para lobos, porquanto o pastor saberá defender suas ovelhas das fogueiras imoladoras. Esse é o capítulo Missão dos Espíritas, em que um texto excepcional do Espírito de Verdade fala da grande responsabilidade do espírita em todos os tempos. E diz algo muito importante. Todos nós somos passíveis de cair em armadilhas, em ciladas. Mas somente caem em ciladas para lobos os lobos. Somente caem em armadilhas para lobos os próprios lobos. Então, por mais que se queiram criar armadilhas para nós somente cairemos se estivermos na faixa de sintonia daquelas armadilhas. Como disse o Espírito de Verdade aqui, que nós não deveríamos temer se não fôssemos lobos. Porque o pastor saberá proteger as suas ovelhas. O Espírito de Verdade, utilizando a simbologia de Jesus, traz aqui uma outra vertente de análise para essa questão. Exatamente quando os Espíritos mostram que nós estaríamos num ambiente de conflitos e de dificuldades, mas que não deveríamos temer, se nós não estivéssemos circunscritos àquela condição de queda que as ilusões do mundo, simbolizado aí pelo lobo, poderiam nos conduzir. E, analisando a questão da influência dos espíritos, capazes de nos causar grande prejuízo e perturbação, nós vamos encontrar na questão 466 de O Livro dos Espíritos, uma pergunta muito importante de Allan Kardec, acerca dessa nossa relação do plano material com o plano espiritual. Kardec indaga aos espíritos: por que permite Deus que os espíritos nos incitem ao mal, ou nos estimulem ao mal? Essa questão é muito interessante, porque nós atribuímos aos espíritos as nossas quedas, quando a possibilidade realmente existe de que eles criem embaraços para os nossos passos e nós venhamos a cair na caminhada da vida. Então, Kardec queria saber, por que Deus permite isso? Porque um tanto controvertida essa questão, e os espíritos respondem a Allan Kardec. Os espíritos imperfeitos são instrumentos próprios a pôr em prova a fé e a constância dos homens na prática do bem. Então aqui ele mostra, os espíritos superiores mostram a Allan Kardec, que o nosso progresso se faz na vida material, porque é somente aqui na vida material que nós temos condições de enfrentar o que nós chamamos de tentações. É a superação das tentações. É o confronto com as chamadas tentações que faz-nos alçar a voos mais altos rumo à grande espiritualidade. Porque enfrentar as tentações é enfrentar a nós mesmos. Utilizando ainda a imagem do lobo, e aí de forma mais psicológica, lobos representam, não é? Todos aqueles sentimentos nossos negativos que nos vinculam à materialidade. Existem dentro de nós. Precisam ser enfrentados com humildade, com prudência, na intenção de conquistar a alta espiritualidade. Surgem dentro de nós mesmos e vão se exibir nas mais variadas situações da vida que nos incitam, que nos estimulam, que nos excitam a cair nos caminhos do mundo. Se nós não tivermos esse enfrentamento, essa luta, nós não progredimos. Então, a tentação
ela surge como um desafio. O nosso planeta é de provas e de expiações. Enfrentar as tentações poderá ser uma provação, poderá ser uma expiação, dependendo do nosso vínculo com essa tentação, se ele vem de uma encarnação passada, de hábitos adquiridos. Então aí nós vamos encontrar todos os vícios que se apresentam a nós, que surgem diante de nós, como aquela imagem simbólica criada na mitologia hindu, quando Arjuna, orientado por Krishna, vai travar a sua luta final para a ascese espiritual. Depois de uma vida de batalhas, orientado por Krishna, o homem Arjuna deveria enfrentar a última das suas batalhas, e então ele ali, preparado para esse enfrentamento final, porque depois ele alçaria os voos mais altos da vida espiritual. Quando ele chega no campo de batalha, ele tem uma surpresa, porque aí ele vai observar os seus inimigos. E quando ele olha os inimigos, ele chama muito atenção, porque estava diante dele a mãe, o pai, o filho, a sogra, os parentes. E ele volta para Krishna e pergunta, mas eu vou enfrentar os meus parentes? E aí nós vamos interpretar nessa parábola hindu que os nossos parentes mais íntimos são exatamente as nossas viciações, os nossos enganos. Arjuna deveria, na batalha final, enfrentar os parentes, simbolizados nos familiares, mas obviamente que estava se referindo a todas as tendências nossas negativas, que vinculados na nossa intimidade se constituem os nossos parentes mais íntimos, aqueles que compõem a nossa própria personalidade. Arjuna, na verdade, estaria enfrentando ele mesmo, os seus enganos, as suas ilusões, os seus desejos, as suas fraquezas, para exaltar as suas virtudes. Então, nessa questão ainda 466 de O Livro dos Espíritos, os orientadores maiores dizem a Allan Kardec, a nossa missão, falando deles, os espíritos superiores, consiste em te colocarmos no bom caminho. Os bons espíritos têm essa incumbência. Desde que sobre ti atuam influências más, é que as atrais, desejando o mal. Então, se nós encontramos a dificuldade, a cilada perigosa, é porque ela nasce de nós mesmos. E nós devemos tomar muito cuidado quando nos vinculamos a espíritos perturbadores e seguimos com eles na vida de ilusão. Porque aí nós podemos analisar a questão da cilada obsessiva pelo lado daquele que cria a dificuldade e também do outro que sofre a dificuldade. Quem sofre a perseguição, quem cai nas emboscadas do caminho, são todos aqueles que estão buscando com humildade e sinceridade o próprio crescimento, porque é natural que nós venhamos a cair de quando em vez. Nós não vencemos sempre. São as nossas deficiências interiores que nos fazem cair. Lobos só caem em armadilhas para lobos, os lobos, que, como disse, existem dentro de nós. Então é muito natural que de quando em vez venhamos a cair. Mas se analisarmos a questão pelo ângulo daquele que cria dificuldade para o próximo, esse sim é detentor da maior compreensão de nossa parte. Amai os vossos inimigos. Fazei bem aos que vos persigam, que vos odeiem. Porque é assim que nós vamos adquirir a nossa autotransformação. Mas quando nós vinculamos a espíritos que nos perturbem, nós devemos tomar muito cuidado quando os acusamos de toda sorte de dificuldades que nós passamos na vida. Porque como disseram-nos os espíritos na questão lida de O Livro dos Espíritos, são as nossas deficiências, são as nossas
deformidades morais que atraem os espíritos sofredores. E, portanto, o responsável pela minha ligação psíquica obsessiva sou eu mesmo. Eu não posso imputar isso exclusivamente aos espíritos. Porque muitas pessoas indagam se isso não seria tirar o nosso livre-arbítrio. Ora, por que é que Deus permite que os espíritos nos influenciem para o mal? Porque nós trazemos o mal dentro de nós. Nós os atraímos, nós sintonizamos com eles. E devemos tomar muito cuidado. E mais tarde, ao reclamar que agimos dessa ou daquela maneira, no erro ou no engano, por culpa dos espíritos. Porque, na verdade, a responsabilidade será de nós mesmos. Ainda no Livro dos Espíritos, na questão 467, Allan Kardec pergunta aos espíritos: pode o homem eximir-se da influência dos espíritos que procuram arrastá-lo para o mal? Pode, respondem os espíritos, visto que tais espíritos só se apegam aos que pelos seus desejos os chamam, ou aos que pelos seus pensamentos os atraem. E aí nós vamos entender a explicação dessa questão no capítulo 23 de O Livro dos Médiuns, quando Allan Kardec discorre sobre as causas das obsessões espirituais. Nós sofremos a influência obsessiva por vingança. Espíritos que desejam vingar-se de nós. Mas mesmo aqui não podemos nos considerar isentos de responsabilidade, porque ninguém vinga de alguém que não foi ocupado. Os espíritos também podem perseguir as pessoas pelo simples desejo de fazer o mal. Porque, dada a natureza do planeta, eles não suportam ver o progresso do bem. Basta que o bem se levante para que o mal se agite. Todo aquele trabalhador do bem que se destaca na tarefa vai sofrer naturalmente perseguições. Porque, na verdade, não são propriamente inimigos do trabalhador do bem, mas inimigos do Cristo, inimigos da verdade. É por isso que o trabalhador do bem deve tomar muito cuidado e estudar bastante para desenvolver em si a capacidade crítica de diferenciar os pensamentos que lhe chegam. Kardec também coloca a inveja como causa de obsessão. Espíritos podem ter inveja de nós e se tornarem obsessores. Mas eu também posso ser invejoso e ser veículo de obsessão para o objeto qual eu invejo e emitir pensamentos perturbadores. Mas também o ciúme é causa de obsessão. Quando nós somos excessivamente apegados a pessoas, a objetos, a ideias, pelo ciúme, nós nos tornamos obsessores também. E nos vinculamos a espíritos que também, pelo ciúme, desejam prejudicar. Existem espíritos que nos perseguem porque se aproveitam da nossa fraqueza moral. Quando nós nos envolvemos na sexualidade desequilibrada, no orgulho, na vaidade, na cobiça, no desejo de evidência, são todas fraquezas morais que nós vamos atrair espíritos de igual teor. Melindre também é causa de obsessão, segundo Allan Kardec. Então, os espíritos podem criar situações em que nós vamos enfrentar o melindre. Uma pessoa nos diz uma palavra, porque aquela pessoa foi invigilante. E eu fico ofendido. Eu não sei agir com prudência, com sabedoria e relevar. Então me sintonizo com os obsessores. Eles criam as situações, mas eu caio se eu estiver na mesma faixa psíquica. Foi o que o Espírito de Verdade disse a Allan Kardec. Só cai em armadilha de lobo o próprio lobo. Então os obsessores poderão criar armadilhas para nós. Mas se nós não estivermos na sintonia obsessiva, eu não vou cair nas armadilhas, nas ciladas do caminho. Mas isso se eu tiver
a vigilância. Outra coisa que é causa de obsessão é também o isolamento. Muitas pessoas ficam ofendidas facilmente. Se ofendem quando as ideias não são acolhidas. Se ofendem quando não podem impor a sua vontade e se isolam. Se ofendem quando, por exemplo, querem ser médiuns de destaque. Querem que os seus mentores se sobreponham às orientações dos próprios espíritos superiores, contidos, por exemplo, nas obras da codificação. Então, eles se isolam. E muitas vezes levam junto consigo o séquito de seguidores iludidos. Todos ficarão batidos no tipo mais perigoso de obsessão, que Allan Kardec coloca, que é a fascinação. Fascinação, ela acontece quando o indivíduo, seja médium ou não, sofre uma hipnose, muitas vezes na madrugada, e durante o dia executa atitudes que vão levá-lo a quedas terríveis, às vezes até mesmo ao suicídio. Então existem inimigos que querem a derrota, não só de médiuns, mas de pessoas comuns que fascinam. E aí essa pessoa, por exemplo, rompe um relacionamento, simplesmente por um ciúme, por uma vaidade. Um relacionamento duradouro, às vezes rompe com a família e se isola. Ou então a pessoa pode realizar negócios profissionais dos quais não tem nenhum conhecimento ou expertise, e assim entrar em derrocada. Vemos pessoas que se endividam absurdamente e que depois tombam, envolvidos em dívidas que os levam a processos obsessivos e muitos chegam até mesmo a aniquilar a própria existência nas drogas ou então no autoextermínio pelo suicídio. São processos de fascinação que as pessoas entram. Outros, então, acreditando na vaidade, estimulam a emulação pessoal e no destaque acabam se envolvendo com perseguidores que vão fazê-lo, pela ilusão, se afastar dos ambientes bondosos. Quantas vezes nós não vemos pessoas que agem assim? Nessa invigilância, nesses tempos de pandemia, quando nós temos que obedecer, por exemplo, a questão das orientações sanitárias, a decisão que eu tomo, se for irrefletida, ela poderá comprometer a minha vida, ou então a vida daquelas pessoas que convivem conosco por causa da contaminação. Isso muitas vezes é uma invigilância de inimigos que querem até mesmo a nossa desencarnação, porque nos odeiam. Mas nós, se nos vincularmos a esses espíritos, estaremos atendendo apenas os nossos desejos. Devemos tomar muito cuidado, porque estaremos exercitando sim o nosso livre-arbítrio em atraí-los para junto de nós. E depois não podemos reclamar das consequências dos atos. Uma atitude irrefletida num determinado momento da vida pode comprometer uma encarnação inteira. Então nós muitas vezes vemos a pessoa dizer, mas isso foi culpa do espírito que me hipnotizou, que me obsidiou. Isso não é desculpa. Porque, na verdade, o espírito encontrou no indivíduo a matriz, a base para o processo obsessivo. Foi o que aconteceu com Judas, quando traiu Jesus. Ele se envolveu com o sinédrio, verdadeiros obsessores. Quando ele recebeu o dinheiro, 30 moedas, e traiu Jesus, ele percebeu o erro que havia cometido. Na sua ilusão de poder temporal, acreditando que o Cristo seria um revolucionário, que pegaria em armas, e não aquela ovelha dócil que ele se mostrou no átrio, diante ali dos seus algozes, na crucificação, ele foi tomado de arrependimento profundo e voltou ao sinédrio. E voltando ao sinédrio, ele jogou as moedas no chão e devolveu as moedas para aquela alta corte julgadora. Mas ele obteve uma resposta que cala nas consciências da humanidade como um verdadeiro arquétipo de todo aquele que se envolve com o mal e acusa o outro pelo mal que realizou.
Quando ele vai devolver as moedas ao sinédrio, o sinédrio não aceita as moedas. E ele vai ouvir daquele grupo uma expressão: que temos nós contigo? Isso é problema teu. Essa imagem do sinédrio pesou tanto na consciência de Judas que ele se matou logo em seguida. E se tornou um verdadeiro arquétipo na consciência da humanidade. Toda vez que nós nos vinculamos ao mal, que nós fazemos o mal, e imputamos as nossas atitudes ao outro, nós vamos ouvir na voz da nossa consciência: que tenho eu contigo? Responderão os obsessores. Isso é problema teu. Aí o indivíduo cai da ilusão, se isola, conscientiza-se de que a responsabilidade é sua. Todas as vezes que nós pensarmos em imputar aos espíritos a responsabilidade dos nossos processos obsessivos, das quedas que sofremos, das ciladas perigosas, das ilusões que eles criam para nós, para destruir a nossa existência, nós precisamos ouvir do nosso, no mais fundo da nossa alma, do nosso subconsciente, essa voz que ressoa e que nos marca: que temos nós contigo. Isso é problema teu. Então não adianta culpar o outro das nossas próprias quedas. Nós caímos porque sintonizamos. Nós caímos em armadilhas porque abrimos brecha. Então eu vou seguir as ilusões do mundo porque eu desejo. Os espíritos criarão as condições, criarão as facilidades. Quando uma pessoa me ofende, quando uma pessoa me agride, seja de forma grave ou singela como um simples fechada no trânsito, ou quer me desferir uma ofensa muito grave, eu aceito ou não aquela ofensa. Se eu aceitar, eu assumi um compromisso com aquela pessoa, eu criei um vínculo com ela, de ódio e de vingança, mas se eu perdoar, eu me libertei. Quando eu me liberto, quando a pessoa me ofende e eu não fico ofendido, e eu me afasto desse compromisso, que poderia ser até mesmo um compromisso reencarnatório, dependendo do crime que for cometido um ao outro, mas se alguém cometeu comigo um ato desatinado e eu perdoo, eu estou dizendo a ele: que tenho eu contigo? Isso é problema teu, não é problema meu. Se você me odeia, o problema é seu, não é meu. Eu não sou obrigado a te odiar também, porque o Cristo me ensinou a perdoar. Então eu preciso ter o crivo do Evangelho para sair dos processos de fascinação. Se eu não conhecer muito o Evangelho, eu vou me iludir com esses espíritos que tentam embutir em mim o sentimento do ódio e da amargura, do erro e do engano, do vício e da decisão mal cometida na vida. Assim somos todos nós. O espírito poderá criar embaraços para mim, mas eu poderei perdoá-lo. Eu enfrentarei e superarei. Eu estarei dizendo a ele: isso é contigo, o problema é teu.